Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos um material que, olha, levanta umas questões bem interessantes sobre equilíbrio na vida, sabe? Especificamente essa dinâmica entre dar e receber. Isso aí. As fontes que a gente tem aqui são trechos de um texto chamado A Balança da Fé. Um título já bem sugestivo, né? Sim, e pelo que a gente observou, esse material foca em princípios espirituais, para crescimento pessoal, para melhorar relacionamentos e até menciona algo chamado movimento de reforma. Ah, interessante. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar a mensagem principal desses escritos. Como encontrar esse equilíbrio delicado, né, entre o dar e o receber. Vamos investigar também o que eles querem dizer com ter um ânimo de aprendiz. Essa urgência que colocam na ação, o tal imperativo do agora, e como isso tudo parece que culmina nos chamados frutos do Espírito. É bastante coisa, então vamos mergulhar nisso. Exato, acho que vai ser uma exploração fascinante. A gente vai analisar esses conceitos de transformação pessoal, a forma como interagimos, sabe? E também contextualizar um pouco essa visão específica de reforma espiritual que o material apresenta. Boa. A ideia é entender como, na visão dessa fonte, esses elementos todos se conectam, formam um todo coeso, assim. Ótimo. Então, o ponto de partida parece essa tensão central: dar versus receber. Os textos sugerem que a gente tem uma tendência talvez a focar muito no dar. Sim, doar tempo, energia. Isso, até perdão. Mas esquecemos que receber também é fundamental. Receber ajuda, sabe? Aceitar a graça, confiar nas promessas divinas que são mencionadas lá. E essa negligência, segundo a fonte, desequilibra totalmente a tal balança da fé. Tem uma frase que me chamou a atenção. Cremos em tudo dar, mas não vemos que devemos receber assim como dar. Nossa. Isso soa quase contraintuitivo, né? Geralmente a gente ouve que o dar é a maior virtude. Sem dúvida. E essa perspectiva coloca o dedo numa ferida interessante, eu diria. Porque as consequências que eles apontam para esse desequilíbrio são bem sérias. Perda de paz, de alegria. Mesmo se esforçando. Mesmo quando a pessoa está se esforçando para fazer o certo. O testemunho pessoal, ou seja, a forma como a vida da pessoa reflete a fé dela, acaba sendo afetado. Entendi. A análise ali sugere que isso vem de uma confiança talvez excessiva no próprio esforço, sabe? Na própria capacidade de dar. E um esquecimento de que é preciso também, como diz o texto, receber o poder do Espírito Santo. Ah, então não é só a força de vontade. Exato. Tem uma citação que ilustra bem essa subutilização da ajuda divina que estaria disponível. Pouco pedimos, quando tudo poderíamos implorar, pois não há limite às promessas de Deus. Puxa. Parece que tem uma fonte de força e ajuda sendo ignorada, justamente por essa dificuldade em se colocar na posição de quem recebe. Entendo. Então o alerta aqui é que focar só em ser um doador incansável pode, tipo assim, paradoxalmente, esvaziar a própria capacidade de continuar dando de forma saudável. E alegre. Isso. É quase como, sei lá, tentar dirigir um carro sem nunca parar para abastecer, esperando que ele funcione só com a boa intenção. Exatamente essa a ideia que a fonte parece querer passar. E para ilustrar os perigos sutis que podem minar nossos esforços, mesmo os bem-intencionados, o texto usa umas analogias bem poderosas. O que é fascinante aqui é o contraste que ele faz. De um lado, a construção silenciosa do caráter, que ele compara à paciência de uma aranha tecendo a teia. Sabe? Aquele trabalho constante, focado. Persistente. E do outro lado, uma destruição igualmente silenciosa, representada pela traça e pela ferrugem. A fonte até cita Mateus, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Sim, conheço essa passagem. Então a traça, como a fonte descreve, ela opera no escuro, corroendo de dentro para fora, sem alarde. Essa seria uma metáfora para como a falta de vigilância interna, a incredulidade, o orgulho que a gente não reconhece ou mágoas guardadas podem silenciosamente destruir o que a gente está tentando construir por fora. Nossa! Mostra como o nosso estado interior pode sabotar nosso trabalho visível. É bem forte.
Nossa, essa imagem da traça corroendo no escuro é muito forte mesmo. E quando a gente pensa nisso no dia a dia, relacionamentos, família, carreira... Totalmente. Fica claro como esse processo pode acontecer. Todo esforço para construir algo positivo pode ser minado por essa traça interna. Talvez uma falta de perdão, uma insegurança que a gente não admite, ou justamente essa dificuldade em pedir ou aceitar ajuda. Exato. Como remar contra a maré sem perceber que tem um furo no barco. Como é que a gente detecta essa corrosão silenciosa antes que seja tarde demais? O texto dá alguma pista sobre isso? Olha, implicitamente, sim. A detecção parece estar ligada às atitudes que o próprio texto enfatiza como fundamentais para manter o equilíbrio. E aqui entram dois conceitos-chave que você mencionou lá no início: o ânimo de aprendiz e o imperativo do agora. Certo, o ânimo de aprendiz. O que exatamente isso significa nessa perspectiva? Pelo que eu entendi, tem a ver com humildade, com não achar que a gente já sabe tudo. Isso. O texto até menciona Sócrates, né? O famoso só sei que nada sei, como um ideal de sabedoria. Parece valorizar mais a disposição para aprender do que o conhecimento acumulado em si. Uhum. Inclusive, faz um contraste interessante. Exemplos de pessoas sem instrução formal, que têm sucesso por viver em princípios com humildade, e outras com muitos diplomas que fracassam por arrogância. Aqui é onde fica realmente interessante. A humildade parece ser a chave mestra para evitar essa corrosão interna. Precisamente. Essa postura de ânimo de aprendiz, de estar aberto a reconhecer falhas, limitações, a necessidade de aprender ou mudar, é o primeiro passo para detectar a traça. Faz sentido. Se a gente acha que já sabe tudo ou que está sempre certo, ficamos cegos para os problemas internos. E essa humildade se conecta diretamente com outro conceito, o imperativo do agora. E por que essa urgência toda? Se a humildade me faz perceber algo que eu preciso mudar ou aprender, por que a necessidade de agir imediatamente? O texto parece bem enfático nisso, rejeitando a ideia de esperar o momento ideal, chamando isso de, adiar a sua vida até o túmulo. Pesado, né? Muito. Qual a lógica por trás dessa pressa? A lógica apresentada é bem pragmática, na verdade. A fonte argumenta que esperar pelo momento perfeito é uma ilusão. A tendência natural da vida, segundo essa visão, não é ficar mais simples ou fácil com o tempo. Pelo contrário, né? Geralmente fica mais complexa. Novas responsabilidades surgem, novos desafios aparecem. Adiar uma ação necessária, seja pedir perdão, mudar um hábito, buscar ajuda, só permite que o problema se aprofunde, ou que a traça continue seu trabalho destrutivo. Entendi. Portanto, se a humildade revela a necessidade, a ação imediata é a resposta para evitar que essa necessidade vire um dano maior. O momento ideal, na visão do texto, é sempre o agora. Faz todo sentido. É como ver uma pequena rachadura na parede e pensar, depois eu conserto. Só para descobrir mais tarde que a estrutura inteira está comprometida. E para tornar essa ação imediata talvez menos assustadora, o texto sugere alguma abordagem prática? Alguma dica? Assim, menciona o que chama de estratégia do passo a passo. A ideia é combater a paralisia que pode surgir quando a gente olha para a enormidade de uma mudança que a gente quer fazer. Ah, interessante. Como funciona? Em vez de focar lá no topo da escada, a sugestão é concentrar-se só no próximo degrau, na ação imediata e que seja factível, sabe? E muito importante, celebrar cada pequeno passo, cada pequena vitória. Ah, isso é bom. Reconhecer o progresso. Exato. Isso cria um ciclo positivo de ação e reforço, tornando a mudança mais gerenciável e, assim, mais sustentável a longo prazo. Entendi. Humildade para ver, urgência para agir e uma estratégia para não se sobrecarregar. Com essa base estabelecida, como é que o texto propõe que se alcance, então, aquele equilíbrio inicial da balança da fé, a integração entre dar e receber? Olha, a solução que eles apresentam passa por integrar dois elementos que, assim, à primeira vista, podem parecer opostos: a lei e o amor, e a fé. Lei e fé. Como assim? A lei, nesse contexto, parece representar as nossas responsabilidades, os nossos deveres, a estrutura do dar, do agir corretamente.
mas segundo a fonte, a lei sozinha não basta. Ela pode levar ao esgotamento, a um senso de justiça própria, sabe? Tipo um fardo? Ela precisa ser vivificada pelo amor e a fé. E estes representam a dimensão do receber. Receber o poder, a graça, a orientação divina, o perdão. O texto é bem claro ao afirmar que uma não pode ser bem compreendida sem a outra. Ah, tá. É a combinação desses dois polos que geraria uma transformação real e profunda, não apenas um esforço humano cansativo. Então não é escolher entre obedecer regras e ter fé, mas sim entender que as duas coisas se alimentam. Tipo, a responsabilidade, a lei, me mostra o caminho. Isso. E a conexão com o divino, o amor e a fé, me dá a força e a motivação para seguir nesse caminho, ao mesmo tempo em que me permite receber o que eu preciso para continuar. Exatamente. É uma visão de sinergia, não de oposição. E a manifestação prática dessa vida equilibrada, onde lei e graça caminham juntas, onde dar e receber estão em harmonia, a fonte aponta diretamente para os 9 frutos do Espírito. Ah, sim. Os famosos frutos do Espírito, lá de Gálatas, né? Exato. Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, né? Benignidade, tipo gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, humildade e domínio próprio. Ufa! O material que a gente analisou até organiza eles em categorias, não é? Sim, sim. Algo como deveres para com Deus, para o próximo e para si mesmo? Isso, ele faz essa categorização para ilustrar a abrangência dessa transformação. Agrupa amor, alegria e paz como voltados para a relação com Deus. Certo. Longanimidade, benignidade e bondade como manifestações no trato com os outros. E fidelidade, mansidão e domínio próprio como qualidades que governam a vida interior da pessoa. A ideia é mostrar que esse equilíbrio impacta todas as áreas da vida, sabe? Entendi. E esses frutos não são apresentados como metas a serem alcançadas só pelo esforço próprio, mas como resultado natural, a evidência visível de uma vida onde a pessoa está conectada à fonte divina, recebendo poder e graça, e expressando isso nas ações e no caráter. Então, o que tudo isso significa, na prática? Que a prova de que a balança da fé está equilibrada não é o quanto a pessoa faz, mas a qualidade do seu ser e agir refletida nesses frutos. Exato. É uma mudança de foco do fazer para o ser, que consequentemente transforma o fazer. Isso se conecta a uma outra ideia interessante mencionada lá, a ambição interna. Ambição interna, o que seria isso? Não é ambição por status ou riqueza, nada disso, mas um desejo profundo de dar o melhor de si em cada circunstância, de fazer a diferença de forma positiva, motivado por uma pergunta constante: qual é a coisa certa a fazer agora? Ah, uma busca pela retidão na ação. É o que, segundo essa perspectiva, produziria naturalmente os frutos do Espírito. Entendi a linha de raciocínio. Olha, antes da gente fechar, você mencionou que o material também fala de um tal movimento de reforma. Poderia contextualizar isso rapidinho, só para a gente entender o pano de fundo dessas ideias? Claro. O texto situa esses princípios dentro de um contexto maior, que ele chama de movimento de reforma. Ele descreve esse movimento como uma continuação de reformas religiosas históricas, sabe? Com o objetivo de restaurar verdades bíblicas que, segundo eles, teriam sido esquecidas ou distorcidas, baseando-se na lei de Deus. Menciona especificamente algumas áreas de reforma. Como quais? A guarda do sábado, princípios de saúde, incluindo recomendações de dieta, como evitar carne, chá, café, priorizar alimentos naturais como verduras, frutas, cereais, reforma no vestuário, entre outras. Essa seria a filosofia, o sistema de crenças que embasa as discussões sobre equilíbrio, humildade e ação imediata que a gente explorou. E é importante notar a distinção que a própria fonte faz, né? Entre reavivamento, que seria uma renovação espiritual mais interna. Exato. E reforma, que implicaria mudanças concretas de ideias, hábitos e práticas. Exatamente. E ao trazer essa informação, o nosso objetivo aqui é só fornecer o contexto apresentado no próprio material, tá?
sem entrar no mérito ou fazer qualquer tipo de endosso ou crítica a esse movimento específico. Com certeza. É simplesmente para situar de onde vêm as ideias sobre a balança da fé que a gente analisou hoje. Perfeito. Bom, acho que conseguimos desempacotar bastante coisa hoje, hein? Recapitulando nossa análise desses trechos de A Balança da Fé, a grande mensagem parece ser essa necessidade crítica de equilibrar nosso impulso de dar com a capacidade igualmente importante de receber. Fundamental. Receber ajuda, graça, descanso, as promessas divinas que foram mencionadas. Ignorar o receber cria um desequilíbrio que, segundo a fonte, nos enfraquece e prejudica a nossa jornada. E as chaves para manter essa balança saudável seriam cultivar uma humildade constante, aquele ânimo de aprendiz, e ter a disposição para agir sem demora nas mudanças necessárias, o imperativo do agora. Isso mesmo. E talvez uma reflexão final que essa nossa conversa suscita é que aprender a receber não é egoísmo, né? Mas sim uma condição essencial para a sustentabilidade do nosso dar. Sim, faz sentido. É o combustível que permite a gente continuar contribuindo de forma autêntica, alegre e eficaz, evitando aquela destruição silenciosa da traça e da ferrugem que o texto alerta. Os frutos do Espírito, nessa visão, não seriam um troféu a ser conquistado, mas talvez a fragrância natural de uma vida que aprendeu a dançar nesse ritmo equilibrado de dar e receber, de lei e graça. Uma bela imagem essa da dança. E para deixar nossa audiência com algo para refletir, com base em tudo que a gente discutiu, fica aqui uma provocação. Pense um pouquinho. Existe alguma área específica da sua vida onde talvez haja uma resistência em receber? Pode ser receber um favor, sem sentir que precisa retribuir na hora, sabe? Aceitar um elogio sem diminuir, permitir-se descansar sem culpa, buscar ou aceitar perdão seu ou de outros, ou simplesmente reconhecer e validar as próprias necessidades. Coisas difíceis às vezes. O que será que pode estar por trás dessa dificuldade em receber? E como a sua balança da fé pessoal, ou simplesmente sua balança de vida, talvez precise de um pequeno ajuste nesse ponto específico. Fica aí a reflexão para cada um.